Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, por estarmos terminando esse dia aqui, Senhor Deus, diante do Senhor, louvando e bendizendo o Teu nome, Senhor Deus, buscando a Tua presença, Senhor, querendo ouvir a Tua voz, aprendendo um pouco mais a Tua palavra. Senhor Deus, não permita que tudo que ouvimos, tudo que tem sido falado, Pai, no meio do Teu povo, seja em vão para nós, mas que essas coisas alcancem o nosso coração. Que somente por meio dela possamos, através do Teu Espírito Santo, mudar, ó Pai, o nosso procedimento, crescer, Senhor Deus, amadurecer, ó Pai, viver, Senhor Deus, nesse mundo, Senhor, que tem a necessidade, Senhor Deus, de que nós como crentes, nós como igreja, vivamos, ó Pai, isso, Pai, para poder salgar esse mundo, para poder iluminar esse mundo, para poder, Senhor, balancear, ó Pai, a Tua ira nesse mundo, Pai, fazendo com que o Teu povo, Senhor Deus, venha a Ti, Senhor Deus, e que outros também, que olhem e vejam, Senhor, como o texto da Escritura diz, aqueles que não procuravam por Ele, pelo Senhor, o encontrem, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai. Fala ao nosso coração através da Tua palavra, nos ensina, traz uma lição, Senhor Deus, a cada um de nós aqui, a igreja como um todo, ao que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 13, versos de 32 a 37. Esse texto bem curto, e que, de uma certa forma, encerra as predições do Senhor Jesus a partir de agora, a partir do capítulo 14. Nós estaremos entrando ali aquilo que nós chamamos muitas vezes de paixão de Cristo, né? A sua entrega, seu julgamento, na sua morte e, consequentemente, na sua ressurreição. Eu quero fazer essa leitura com os irmãos a partir do verso 32. Mas a respeito daquele dia ou hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos, vigiai. Como eu falei, esses versos eles estão concluindo aí o Evangelho de Marcos acerca dessas predições do nosso Senhor Jesus a respeito das últimas coisas. Tá? Esse trecho aqui, ele vai constituir uma aplicação pessoal de todo o discurso do Senhor Jesus às nossas consciências. Ou seja, o propósito do Senhor Jesus em falar todas essas coisas tem um ponto focal, e o ponto focal é para que nós, a gente vai perceber isso, nos preparemos para esse dia. Nos preparemos para o dia do Senhor. Hoje na escola dominical a gente falou isso, né? Mas a gente falou numa realidade em que nós estamos vivendo nesse mundo e durante a semana nós estamos nos preparando, né, como o nosso irmão presbítero Rodrigo muito bem falou, né, para o domingo, né? O João, na sua exposição, ele falou do sábado, né, que seria uma preparação, o nosso sábado, como nós temos no calendário, né? Seria uma preparação para o dia do Senhor. E os puritanos, eles, falando de escala, eles estabeleceram a escala 5x2, porque o sábado como um dia de atividades diminuídas foi uma postura dos puritanos, nossos pais, né, puritanos, para que o crente se preparasse para o dia do Senhor. É por isso que na nossa cultura, de uma maneira geral, né, as pessoas não trabalham no sábado ou às vezes trabalham até o meio-dia. Isso é influência do Evangelho na vida da sociedade. Mas vamos aqui ao texto. Mas a respeito daquele dia e daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. É interessante nós percebermos aqui que o Senhor Jesus está falando de coisas que iriam acontecer
e que estariam apontando já como o início da sua vinda, né? Nós classificamos aqui o tempo em que o Senhor Jesus veio a esse mundo, morreu, né, como plenitude dos tempos. Aí nós poderíamos dividir esse tempo, a humanidade, em dois momentos. O momento da crucificação para trás, seria, vamos dizer assim, uma dispensação, e da crucificação para frente, que seria o início do final de todas as coisas, porque ali, em Cristo Jesus, na sua morte e na sua ressurreição, o tempo do fim, a sua vinda é iminente. Esse foi o entendimento de João Batista, né? Então nós poderíamos dividir a história da humanidade nesses dois momentos, antes de Cristo e depois de Cristo. A crucificação, a morte e a ressurreição de Jesus é um marco para o término, para o encerramento de todas as coisas nesse mundo como são agora. E aqui o que o Senhor Jesus está falando, né? Ele está falando como nós vimos, daquilo que ia acontecer alguns anos antes, ali da queda de Jerusalém no ano 70, e lançando também como um tipo, e falando de coisas que iriam acontecer próximo à sua segunda vinda, na conclusão, na consumação de todas as coisas. Nós vimos claramente isso. E esse verso aqui, ele faz uma transição com a sessão anterior, introduzindo essa sessão seguinte. Aqui o Senhor Jesus está se referindo ao tempo da sua segunda vinda, e não à destruição de Jerusalém, que muito bem nós vimos logo no início das suas predições proféticas no capítulo 13. E nós vamos ver que o que ele está falando aqui tem a ver com o verso 17, né? Com o verso 19 do mesmo capítulo, com o verso 20, com o verso 24, mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua dará sua claridade, as estrelas do firmamento, as estrelas cairão do firmamento. A gente percebe que o Senhor Jesus começa a falar ali de algumas coisas que iam acontecer, e claramente, hoje é muito simples para nós vermos isso, a gente percebe que ele estava falando sim da queda de Jerusalém. Mas perceba que em meio a esse discurso, outras coisas vão sendo acrescentadas, e ele lança tudo aquilo que estava acontecendo também para o final de todas as coisas. E a gente viu que isso é muito característica da profecia, né? A profecia, às vezes, ela é dada e parece que é uma coisa assim, cronológica, uma coisa linear, mas a gente percebe que existe um buraco, um espaço muito grande entre uma predição e outra, e é o que nós estamos vendo aqui. Mas perceba aqui que ele diz que a respeito daquele dia ninguém sabe, nem o filho. E é interessante porque entre os judeus era comum eles entenderem que Deus detém um conhecimento absoluto sobre o futuro, sobre todas as coisas. E a respeito disso, nem os anjos no céu, nem o filho, senão o pai. Nós temos muitas opiniões a respeito dessa declaração, a respeito do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus diz aqui. Grant Osborne, um comentarista do Novo Testamento, ele diz assim, Jesus, tentando explicar o que o Senhor Jesus está dizendo aqui, que nem ele, como filho, sabia, ele diz assim, Jesus é um com o pai, mas como filho é caracterizado pela obediência e deixa o futuro nas mãos do pai. William Hendricks diz que, da perspectiva de sua natureza humana, nem mesmo o filho conhece a data do evento. Na visão dele, isso prova a futilidade e pecaminosidade de cada tentativa da parte do ser humano de predizer a data da volta de Cristo. Outros comentaristas explicam essa situação, distinguindo a natureza também divina de Jesus com a humana, e apresentam bons argumentos. Na minha opinião, fica difícil tomar qualquer posição quando nos deparamos com textos assim, que não compreendemos totalmente. É muito difícil você falar da natureza da pessoa de Cristo, separando a sua divindade da sua humanidade, porque essas coisas estão intrinsecamente ligadas. E às vezes nós não entendemos determinadas coisas que a Escritura nos apresenta, porque nós não conseguimos alcançar essas coisas, porque estão além da nossa compreensão, como essa dupla natureza de Cristo. Mas o que nós precisamos fazer em situações como essa?
a guardar essas coisas no nosso coração e retendo desses textos aquilo que eles realmente estão querendo dizer. Era isso que acontecia com Maria quando via determinadas coisas em Jesus e achava estranho. Provavelmente para ela era muito estranho, ter de lidar com uma criança, com uma pessoa humana, um jovem, um adolescente, uma criança, até mesmo um homem, e ao mesmo tempo tentar assimilar que aquele homem, que aquela criança, que aquele adolescente era o próprio Deus. Qual deve ser a nossa perspectiva aqui? A nossa perspectiva deve ser o propósito do texto. E qual é o propósito? Não é despertar curiosidade para o fato maravilhoso que está acontecendo aqui. Para esse dia que vai chegar, que será um dia maravilhoso e terrível, mas admoestar o crente para esse grande dia. Por isso que o verso 33 diz assim: estais vós sobre aviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Consequentemente, queridos, esse verso irá nos dizer que tendo tudo em vista o caráter incerto e repentino do tempo do fim, os cristãos devem estar sempre alertas e preparados para a volta de Cristo. Esse é o objetivo. Nós vamos perceber que as tentações que nos circulam são de muitas formas, e ele fala aqui desse período e dessas coisas que iriam acontecer, falsos profetas apresentando esperanças falsas, sinais equivocados, levando ao medo e à ansiedade, a demora da vinda de Cristo, induzindo a complacência e muitas vezes a negligência, e a falta de conhecimento dessas coisas vai induzir a resignação e a derrota. São esses e outros fatores que tentavam os discípulos e que tentam a nós também, de forma que abandonemos a nossa vocação. E essa vocação se fundamenta em um fato repetido aqui duplamente. Em primeiro lugar, o nosso desconhecimento desse tempo e a necessidade de estarmos atentos. E aí, nesse discurso, nessa fala do Senhor Jesus, ele apresenta aqui uma parábola, uma breve parábola. Nesses versos 34 e 35, ele diz assim: é como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, tarde ou à meia-noite, ao cantar do galo, ou pela manhã. Perceba que há uma pequena parábola aqui, que é um homem que sai de viagem e pode retornar a qualquer momento. Essa parábola retrata um comerciante do primeiro século que sai em longa viagem no negócio, sem saber a duração exata dessa viagem, e encarrega os seus servos e os seus negócios enquanto está fora. A parábola aqui está salientando o ponto de vista da vigilância do crente. O porteiro aqui tem apenas uma tarefa. E qual é a tarefa dele? Vigiar. A responsabilidade do porteiro se traduz na sua vigilância. Aqueles servos que ficariam, eles precisariam trabalhar em vigilância constante, à espera a volta do seu Senhor. E é essa comparação que o Senhor está falando aqui, fazendo aqui conosco. De modo semelhante, nós, crentes, precisamos trabalhar para o nosso Senhor, sempre preparados para esse momento final. Nessa comparação, nós que somos discípulos de Cristo, somos como porteiros, e a nossa única função é vigiar. E o que significa dentro desse contexto essa vigilância? Essa vigilância vai se traduzir em viver fielmente no presente, estar atento aos sinais e estar pronto a qualquer hora para o seu retorno. Veja que em textos que necessariamente não falam dessa segunda vinda, essa realidade está presente. Veja Tito capítulo 2, verso de 11 a 14. Olha que interessante. Veja o que vai dizer a Escritura. Portanto, a graça de Deus... Tito está falando ali da conversão, né? da operação de Deus, do Espírito Santo, na vida de uma pessoa. Ele diz assim: portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens.
educando-nos para que, renegados as impiedades e paixões mundanas, vivamos no presente século santa, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Se nós pegarmos esse texto e compararmos com o que o Senhor Jesus está falando aqui, essa é a nossa tarefa como porteiros, vigiar. E como é essa vigia, como é esse preparo, aguardando a bendita esperança, vivendo no presente de forma santa, justa e piedosa. Perceba que o propósito de Tito não é falar da segunda vinda de Cristo, mas veja como essas coisas estão presentes aqui. Como a nossa preparação, aquilo que o Senhor exige de nós nessa parábola, é que nós estejamos vivendo dessa forma, de forma santa, justa e piedosa, aguardando aquele dia. Abra 2 Pedro, capítulo 3, versos de 10 a 12. Aqui ele é mais claro, quando ele vai ligar esse comportamento diretamente à vinda do Senhor, ele vai dizer assim, 2 Pedro 3, de 10 a 12, virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas vão ser assim desfeitas. Deveis estar como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda de Deus. Perceba aqui que o texto, nós vamos ver isso muito mais claro em Mateus, nas parábolas. O texto está nos admoestando, nos exortando, nos dando conhecimento para que a gente não fique desestimulado, para que continuemos firmes. Porque a nossa tendência, quando a gente está na expectativa de alguma coisa, aquela coisa não demora e não vem, na hora que a gente espera, muitas vezes, a gente desiste, a gente baixa a guarda, a gente fica relaxado. Infelizmente, na vida cristã, é isso também. Por isso, o verso 36 vai dizer assim, para que vindo ele inesperadamente não vos ache dormindo. Jesus aqui parece supor que o dono da casa virá durante a noite, né? Mas a ênfase aqui está sobre a natureza inesperada dessa volta, porque geralmente de noite você não espera ninguém bater na sua casa, né? Quando alguém bate na sua casa à noite, é algum problema, porque ninguém trabalha à noite, né? Todo mundo à noite descansa. Todo mundo à noite relaxa. E é essa perspectiva que o Senhor quer mostrar aqui. Nós não podemos relaxar na vida cristã. Nós não podemos abaixar as nossas armas na vida cristã. Nós precisamos estar sempre atentos. Aí ele diz, não vos ache dormindo. Então veja aqui que na perspectiva do texto, nessa parábola, nessa comparação, que isso poderia ocorrer à noite enquanto os guardas estão dormindo, ao invés de vigiar. Os vigias deveriam permanecer acordados durante toda a noite. As sentinelas que fossem pegas dormindo eram aplicados castigos severos. Às vezes a gente passa em determinados lugares, aí você tem segurança nesses lugares, Aí às vezes você passa assim, eu não sei, hoje eu não... Mas antigamente as lojas eram todas de vidro, Hoje nem tanto, Às vezes com aquelas portas de ferro que você olhava para dentro e via quem estava dentro. Às vezes no shopping isso é muito comum, nas ruas isso não é, na rua comum, na rua em si, nos bairros isso não tem, hoje em dia não é muito assim, não. Mas antigamente, às vezes você passava, você via o segurança dentro, o cara estava cochilando. Estava tirando uma soneca. Não era para tirar soneca, ele tem que estar atento. Por quê? Porque se acontece alguma coisa, um incêndio, alguém tenta arrombar, ele está pronto ali e desperto, ele não está dormindo, ele não está ali com o corpo, ele está atento. Essa é a ideia aqui. E a ideia também do castigo com relação a isso. A advertência aqui é que todo cristão deve estar preparado, trabalhando para Cristo o tempo todo. Por quê? Porque a sua segunda vinda será repentina e inesperada.
E os crentes, eles devem estar cientes dessa iminente volta. O Evangelho de Marcos aqui, ele está focando a admoestação na previsão desses acontecimentos, buscando instigar obediência e não a promoção de assuntos misteriosos ou enigmáticos. Né? Não é o propósito de descobrir qual é o dia, como os discípulos estavam curiosos. Né? Quando é que isso vai acontecer, Senhor? Quando é que vai acontecer isso? Né? Que o Senhor está falando desses muros caírem, né? Das pedras não permanecerem. Qual é o dia? A preocupação, muitas vezes, nossa, é pura investigação, é pura curiosidade. Mas o propósito de Deus aqui não é matar a curiosidade de ninguém. O propósito de Deus aqui é prepará-los para esse dia. Porque o fim virá de forma repentina e nós não sabemos quando. E aí, por isso, devemos viver em constante prontidão. Duas coisas ficam bem claras aqui, a partir do que a gente falou. A volta iminente de Cristo, que requer de nós vigilância espiritual, e a prestação de contas a Cristo em sua volta, que exige também uma vida de fidelidade. E eu gostaria, nesse pequeno trecho, de ressaltar duas coisas que nós falamos aqui, reforçando assim o ensino que está sendo dado por esse texto. A primeira coisa é sobre o tempo exato da vida do nosso Senhor Jesus Cristo e dessa ocultação para a sua igreja. A segunda coisa seria, quais seriam os deveres práticos de todos os crentes diante da expectativa dessa segunda vinda. Então eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para que o texto está dizendo aqui. O tempo exato da vida do nosso Senhor Jesus Cristo foi ocultado de sua igreja. O momento preciso desse acontecimento não foi revelado a ninguém. Somente Deus sabe. Nem o Filho, como nós vimos aqui, de uma perspectiva, vamos dizer assim, humana, conhece a data desse evento. E isso prova a pecaminosidade do homem em cada tentativa de predizer a data da volta de Cristo. Isso é uma curiosidade que o Senhor Jesus nos mostra aqui como pecaminosa. Lá em Marcos, capítulo 13, verso 21 e 22, diz assim: então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. O que era mais importante, saber o dia da sua vida ou estar preparado para esse dia? O Senhor está dizendo que é mais importante estar preparado para esse dia, saber que Ele vai chegar e estar preparado para isso. Veja o que Atos capítulo 1, verso 7 vai dizer. Quando o Senhor Jesus está subindo aos céus e os seus discípulos, mais uma vez, curiosos, fazem essa pergunta, ele diz assim: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Por que esse silêncio intencional da parte de Deus? J.C. Ryle diz que esse motivo encontra-se na necessidade de os crentes terem uma atitude de constante espera, além de servir para preservá-los do desânimo. Porque seria muito desanimador para alguns poder saber que Cristo não estaria para retornar à Terra por mais de 2.500 anos. Pode ser que o coração de muitos teria se afundado, sabedores de que haveria séculos de trevas espirituais. Por outro lado, a volta repentina de Cristo sempre desperta no coração dos crentes uma necessidade de um andar mais íntimo com Deus. Nesse tempo também, Deus está provando cada um de nós, ou seja, a sua igreja, utilizando de sua misericórdia sobre o mundo, fazendo conhecido seu nome tanto para nós quanto para os descrentes. E nós não podemos perder de vista o que o Senhor nos chama a saber aqui, que a sua volta está mais próxima a cada dia, mas que esse dia é um dia de grande surpresa para muitos. E assim o Senhor espera, dever nosso, que estejamos vivendo em santo procedimento, aguardando e apressando a vinda do Senhor Jesus. Lá em 2 Pedro, o texto que nós acabamos de ler,
capítulo 3, versos de 9 a 12, ele diz isso. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas vão ser assim desfeitas. Deveis estar como os que vivem em santo procedimento de piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se desfarão. É interessante o que ele diz aqui, porque ele diz que o nosso procedimento, o procedimento santo da igreja, vai fazer com que esse dia se aproxime mais rápido. Viver em santo procedimento faz com que a vida do Senhor Jesus, a vinda do Senhor Jesus seja eminente. E aí, qual é a nossa responsabilidade? A nossa responsabilidade, diante disso, é proclamar o Evangelho para que o último dos eleitos venha a Cristo. Porque é isso que a Escritura vai dizer lá em 24, Mateus 24, 14. E será pregado esse Evangelho do Reino para todo mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O que nós estamos vendo aqui é que a vinda do Senhor é certa. Portanto, nós devemos nos preparar para isso. E essa parábola aqui é muito semelhante às parábolas que nós temos lá em Mateus capítulo 25, cada uma aponta para uma realidade, e a realidade mais premente que fala sobre essa preparação é a parábola das 10 virgens. Lá em Mateus 25, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para isso, porque cada parábola dessa, que está atrelada a essa ordem de vigiar e se preparar para esse dia, tem um enfoque, tem uma ênfase. E a ênfase aqui em todas elas é a preparação, né? A gente vê isso. Mas você vê aqui, de forma especial, essa preparação sendo falada aqui, sendo mostrada metaforicamente pela atitude dessas virgens. E é isso que o Senhor espera de nós. Ele diz assim, nos primeiros versos, ele diz assim: então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias tomaram as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouvi-se um grito: eis o noivo, saía a seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outros. E diante aos que vendem e comprai. Ou seja, aqui ele está enfatizando essa preparação. Elas deveriam estar preparadas para aquele ritual, porque o noivo poderia demorar. Mas as nécias não se preocuparam com isso. As sábias, sim. E é essa ênfase que o Senhor quer nos dar aqui. E como é que se manifesta essa preocupação com a vida do Senhor? Se manifesta com a preparação para esse dia. É o que foi falado hoje de manhã aqui, a respeito do domingo. É um tipo real também dessa realidade maior, que é a nossa preparação para o dia do Senhor. Nós somos pessoas que damos desculpa para tudo, né? E é interessante que você tem um cântico que diz assim: amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer, né? Amanhã pode ser tarde demais, porque muitas vezes a gente adia determinadas coisas. Eu já escutei muitas pessoas dizendo assim: eu sei que, principalmente pessoas que têm vamos dizer assim, uma tradição cristã, né? E estão desviados do Evangelho.
não, eu vou viver mais um pouco, vou aproveitar a vida, eu sei que esse caminho é um bom caminho. Quando eu ficar um pouquinho mais velho, quando eu aproveitar esse momento aqui, aí eu vou me dedicar à igreja, né? Como eles usam essa expressão. É isso aqui. Muitas vezes nós pensamos que essa atitude é uma atitude somente de pessoas que não estão compromissadas com o reino de Deus. Mas o Senhor Jesus está falando de nós, porque nós somos assim. Preguiçosos espiritualmente. E deixamos para lá as nossas responsabilidades diante do Senhor. O Senhor não está voltando, está demorando, né? A coisa está tão boa, está tão tranquila, né? Para que eu vou me desgastar? Para que eu vou nesses exercícios devocionais ser tão assim criterioso? Né? Eu posso relaxar. Essa é a nossa tendência. Essa é a nossa tendência. Vejam que Lucas, capítulo 9, se eu não me engano. Deixa eu ver, Lucas 9, verso 57 a 60. Jesus pondo à prova aqueles que queriam segui-lo. Verso 57 diz assim: indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, as aves do céu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Outro disse: segue-me. Ele, porém, disse: permite-me ir primeiro sepultar meu Pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. São desculpas. São desculpas que nós damos para não assumir um compromisso verdadeiro com Cristo. Mas a ideia é que esse compromisso deve ser feito e nós devemos nos engajar na nossa vida cristã de tal forma que vivamos justa e piedosamente, como se amanhã o Senhor estivesse chegando. E isso é de propósito, queridos. É uma maneira do Senhor separar aqueles que são seus daqueles que não são. O que Ele exige de nós é que nós estejamos preparados. Quando essas coisas são prioridades, as coisas mais importantes em nossa vida, a nossa vida se volta em torno disso. As igrejas estão vazias, os crentes estão sem compromisso porque não estão percebendo a necessidade. E estão deixando para depois aquilo que deveria ser prioridade. E o mínimo que o Senhor exige de nós, nós não estamos correspondendo. Esse é o aviso que o Senhor está nos dando. De nós vivermos de tal forma que a sua vinda é próxima. E diante disso, quais são os deveres práticos de todos os crentes diante da expectativa dessa segunda vida? Nós já falamos sobre isso, e parece que é uma coisa que está tão interligada à outra, entender os tempos, se preparar para os deveres práticos de todos o crente nessa expectativa. Quais seriam esses deveres que são traduzidos aqui ou são comparados à vigilância? Seria vigiar, orar e trabalhar. Essas são as atitudes que devemos ter na nossa vida diária. Devemos vigiar, ou seja, viver constantemente atentos em um vívido estado de alerta e assim evitar qualquer coisa que tenha aparência de letargia, embotamento ou entorpecimento e indiferença nas coisas relacionadas ao reino de Deus.
Abra Tessalonicenses capítulo 5, versos de 4 em diante. Veja o que a Escritura vai dizer a respeito disso. Ele vai dizer assim: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos com os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Sabe qual é a ideia aqui? A ideia é que, olha, o tempo está chegado, o Senhor está chegando. Então vamos preparar, vamos nos ater aos negócios desse Senhor. A ideia aqui é de que esses servos aqui, eles deveriam estar atentos ao serviço que eles deveriam dar ao Senhor. Por quê? Porque ao demorar, eles iriam dizer, como nas outras parábolas nós temos, eu vou fazer agora o que eu quero. Meu Senhor não está vindo. É aquele cara que só trabalha quando o chefe está em cima. Mais ou menos isso. O chefe não está em cima, aí ele, não vou trabalhar. Eu vou enrolar, porque ninguém está olhando. Essa é a ideia aqui. Porque nós somos assim. Veja na continuidade, verso 6. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, do amor e tomando o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Abra Efésios capítulo 5, verso 15 e 16. Perceba que muitos textos eles não estão necessariamente falando dessa expectativa da vinda, mas perceba que o que eles vão dizer está diretamente relacionado a isso, ou seja, quando o Senhor nos chama a viver uma vida que represente a sua vontade, que represente um caminho de justiça, nós estamos nos preparando para esse dia. Veja o que o apóstolo Paulo fala. Verso 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graça ao Senhor por tudo, ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Perceba como essas coisas estão intimamente ligadas. Nos versos anteriores, do capítulo 5, Paulo nos chama a abandonar e não ser cúmplice de coisas que trazem a ira de Deus. Nesses versos agora, ele nos diz como viver da forma a agradar a Deus e como se preparar para aquele dia final. O dia em que o Senhor voltaria, ou voltará à sua casa. É o que Marcos vai dizer nos versos 35 a 37. Não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, para que vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. E qual seria, vamos dizer assim, praticamente o que nós deveríamos fazer? Está muito claro na nossa mente aqui. Mas algumas sugestões: evitar companhias e relacionamentos pessoais que nos induzem a esquecer de Cristo e da sua segunda vinda. O Salmo capítulo 1, verso 1 vai dizer assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Devemos orar, ou seja, precisamos manter o hábito regular da comunhão e do companheirismo com Deus. Isso é um exercício. Nós não podemos nos permitir que qualquer coisa se interponha entre nós e o nosso Deus. Antes, cumpre esse contato, essa conversa com Ele diariamente, de tal maneira que estejamos prontos para vê-lo face a face a qualquer momento. É o que nós vimos hoje de manhã aqui, falando do dia do Senhor. Os 6 dias trabalharás.
e no sétimo dia lembrar do Senhor, mas que toda a nossa vida, não somente um dia, mas toda a nossa vida, viva em torno desse dia, na expectativa desse dia, aqui fazendo as coisas que sejam do nosso interesse, ou seja, as coisas que estão relacionadas a nós, esse mundo, o nosso trabalho, as nossas atividades, mas jamais esquecendo da relação que existe, da expectativa dessas coisas com relação ao domingo, ou seja, ao dia do Senhor. Devemos também dirigir as nossas orações especiais para essa volta, para a volta de Cristo, pedir isso. Quando nós olhamos para o tempo que nós estamos vivendo, são tempos maus. E o propósito disso é que sejamos encontrados em paz diante dele. E assim devemos ansiar por esse dia, que é o dia do Senhor. Agora, é interessante isso, né? Porque isso é uma relação direta. Se nós não temos prazer no domingo cristão, será que teremos prazer nesse dia do Senhor? E eu não estou falando no prazer que teremos naquilo que o próprio dia representa, porque todo mundo quer isso. O mundo todo quer isso. Todas as religiões querem isso. Mas com a vida que eles levam e a maneira como eles se relacionam com Deus, eles estão dizendo que não querem esse dia. E muitas vezes nós estamos dizendo a mesma coisa com as nossas ações. Porque se o dia do Senhor, que é uma representação disso, não é algo que mexe e move a nossa alma, que não está presente nas nossas preocupações e faz parte da nossa vida, nós estamos dizendo que aquele dia não é um dia prazeroso para nós. Vai ser um dia de aflição, um dia de peso, um dia que o nosso Senhor Jesus Cristo voltar. E é nessa perspectiva que ele distribui cada um seu próprio trabalho, como nós estamos vendo aqui, e como nós vemos em outras parábolas que também apontam ou explicam essa realidade. E espera que isso seja realizado por nós, como uma parábola de Marcos dos talentos. Lá nos versos 14 e 15, quando vai dizer assim, Mateus 25, 14 e 15, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seu servo e confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, e cada um a sua própria capacidade, e então partiu. E a ideia aqui com essa parábola e com essa história aqui é que nós devemos labutar nessa vida tendo em vista a glória de Deus, cada crente em sua esfera de realização particular. Nós devemos ali, somos chamados a resplandecer como luzeiros no mundo, para sermos sal nos dias em que vivemos e para sermos fiéis testemunhas de Cristo, devendo honrá-lo com as nossas vidas, em nossas conversas diárias, naquilo que nós fazemos, na forma como nós vivemos. Nosso Senhor Jesus, ele não requer de nós que negligenciemos quaisquer deveres da vida diária, mas em face da expectativa do seu retorno, ele ordena que o trabalhador abandone o seu trabalho, ou melhor, que o trabalhador não abandone o seu trabalho, o comerciante não abandone o seu negócio, mas viva de tal forma que nessas coisas ele mostre, ele professe a sua fé. E assim estejamos vivendo à altura daquilo que professamos. É o que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Filipenses capítulo 1, verso 27. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como a sua alma, lutando juntos pela fé evangélica. Vivendo como pessoas que se arrependem e confiam em Cristo,
que sabem que sem santificação, a Escritura diz que ninguém verá o Senhor. E diante dessa realidade, nós percebemos que somos muito fracos diante de todos os perigos que corremos nesse mundo. Por isso precisamos clamar ao Senhor para não nos deixar levar pela correnteza desse mundo mal, nem pelas nossas próprias paixões. E essa é uma advertência que está contida aqui, lá em Mateus capítulo 24, versos 48 e 49, diz assim: mas aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não espere, em hora que não sabe, castigá-lo-á, lançando a sorte com os hipócritas, ali haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, a ideia aqui é não fazer aquilo que seja da nossa vontade, do nosso querer maligno. E é isso que Paulo diz que ali em Gálatas, que o Espírito Santo nos foi dado com esse propósito. Tá? Lá no capítulo 25 de Mateus, versos 5, 18, 24 a 25, ele diz assim: tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Veja que a ideia aqui de algo que iria demorar, e que por causa da demora, as pessoas poderiam adormecer, ou seja, descansar nessa demora. É a mesma coisa que nós vemos na parábola dos talentos, mas o que receberam, um saiu, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Lá nos versos 24 e 25 ele diz assim: chegando por fim, o que receberam um talento, diz: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não plantaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Uma desculpa esfarrapada, ou seja, sem lógica, sem sentido. Se nós vivemos de modo a estarmos preparados em santo procedimento, remindo o tempo porque os dias são maus, vivendo a vida cristã de forma santa, piedosa e simples e profunda, estaremos nos preparando para nos encontrar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De outro modo, queridos, nós não estaremos preparados para a morte, para o julgamento final, nem para a eternidade. E o que eu poderia dizer a respeito disso? Eu acho que o texto e a exposição são muito claras. Apesar da minha falta de exposição hoje, não estou me sentindo muito bem. Como os irmãos já devem ter visto, acho que estou gripado aí, como todo mundo está. Mas o que nós podemos dizer a respeito de tudo isso é que nós não podemos nos contentar com um padrão de um cristianismo prático que seja inferior ao que nós estamos vendo na Escritura. Porque se essa for a nossa realidade, nós estaremos perdidos. Nós estaremos nos enganando, e enganando somente a nós mesmos. O Senhor conhece as nossas fraquezas, as nossas debilidades. Ele sabe como nós somos, como você e eu somos. Da preguiça espiritual, da falta de disposição das coisas do reino de Deus. Nós somos assim. A nossa carne é assim. Estamos preocupados mais com as coisas que estão relacionadas a nossa vida nesse mundo do que a eternidade. Mas o Senhor está nos advertindo e chamando a nossa atenção para aquilo que é mais necessário nas nossas vidas. E Ele não está nos deixando sozinhos. Ele tem nos dado o seu Espírito, para que por meio dele sejamos alimentados e estejamos assim apressando a vinda do Senhor, com o santo procedimento da igreja, com o desejo de uma vida completamente diferente, uma vida santa, uma vida onde o pecado não habita, onde esse mundo não mais vai se desfazer,
mas que vamos viver eternamente com o Senhor, tá? Em gozo e alegria insondáveis, que não podemos mensurar, mas podemos ver por aquilo que a Escritura está nos mostrando. E ele fala isso para a sua igreja. Para quê? Para que nós não sejamos levados com o mundo. A Escritura vai dizer que a igreja é julgada primeiro, que o juízo primeiro vem pela igreja. E nós estamos sendo julgados pelas coisas desse mundo. E qual é o propósito disso? Qual é o propósito da disciplina do Senhor na nossa vida? Das dificuldades, das provações, dos desencontros, das tristezas, das ansiedades, das tribulações. O propósito com tudo isso é preparar um povo santo, um povo santificado, um povo preparado para entrar no reino de Deus. A exemplo da terra prometida. Passaram 40 anos. Por que eles passaram 40 anos no deserto? Porque o povo não estava preparado para entrar. Porque eles não poderiam entrar naquela terra da forma como eles saíram do Egito. Eles precisavam ser transformados. E foi isso que aconteceu na vida do povo de Deus. E assim eles puderam conquistar a terra. É muito interessante isso, essas leituras, porque o Senhor havia dado para eles. Era possessão deles, mas eles precisavam conquistar. E a nossa vida é assim também. A salvação nos é dada. É algo que Deus nos dá. Mas nós precisamos lutar por ela, ou seja, nós precisamos desenvolver essa salvação. Nós não podemos nos contentar com um padrão abaixo daquilo que Deus estabelece na sua palavra. Hoje pela manhã, o texto da Escritura falou sobre o mexeriqueiro, né? E eu achei muito interessante aquele exemplo que eu dei de José. Porque a nossa tendência, quando alguém nos fere, quando alguém nos ofende, é retribuir na mesma moeda. Mas nós precisamos nos lembrar que nós não somos desse mundo. Que nós não temos as mesmas armas desse mundo. E que para sermos considerados filhos de Deus, nós devemos ser iguais a Ele. Que o Senhor esteja nos dando capacidade, que o Senhor esteja nos dando, oferecendo da sua misericórdia, da sua bondade, nossa ajuda, para nós sermos isso mesmo, aquilo que Ele quer que nós sejamos. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer, ó Pai, pela Tua palavra e te pedir, ó Senhor, que o Senhor esteja nos fortalecendo, Pai, para que estejamos vivendo, Senhor, de tal forma que estejamos vencendo constantemente, Senhor Deus, e avançando, Senhor, no Teu reino, Pai. São muitos os obstáculos, ó Senhor, são muitas as provações, as tribulações, as pedras do caminho, mas a Tua palavra, Senhor Deus, nos garante essa vitória. Nos garante como garantiu, Senhor Deus, ao povo lá no Antigo Testamento, Senhor, a vitória sobre seus inimigos para possuírem a terra que já era deles, que o Senhor havia dado a eles. O Senhor havia retirado e retirava aquelas pessoas dali por causa do pecado deles, porque esse mundo é do Senhor. Tudo que existe aqui pertence a Deus. E ali, Senhor, Ele entregou os seus servos, aqueles a quem Ele escolheu, Pai, a possuírem aquela terra. Da mesma forma, Senhor Deus, nós, Senhor, também recebemos como herança os céus. E o Senhor nos chama a conquistar aquilo que o Senhor já conquistou por nós. Fica com o Teu povo, Pai, é o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém.